O verdadeiro segredo de um jardim próspero não vem em um frasco de fertilizante industrial. Ele sempre esteve conosco, oculto em tradições ancestrais e criado a partir dos ingredientes mais simples. Por milhares de anos, agricultores alimentaram a terra com preparados vivos que não custavam nada, mas carregavam o poder de renovar campos inteiros. Eles compreendiam uma verdade que a agricultura moderna frequentemente ignora. O próprio solo está vivo e precisa ser nutrido. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Misturas testadas pelo tempo que superalimentam o crescimento, enriquecem a terra e revelam a genialidade da natureza. São legados líquidos, aperfeiçoados ao longo de séculos, capazes de transformar qualquer jardim em um santuário florescente. E espere só, até descobrir o fertilizante que um dia foi coletado nos próprios campos de batalha da Europa. Vamos mergulhar neste mundo esquecido do ouro líquido. Vamos mergulhar em um mundo esquecido de ouro líquido. Muito antes de os europeus pisarem na América do Norte, agricultores indígenas já haviam aperfeiçoado um dos sistemas de cultivo mais elegantes da história, conhecido como as Três Irmãs. Milho, feijão e abóbora eram plantados juntos, em harmonia. O milho oferecia ao feijão uma escada para escalar. O feijão enriquecia o solo com nitrogênio. E a abóbora espalhava suas folhas largas, que sombreavam a terra, retendo a umidade e suprimindo ervas daninhas. Mas havia uma quarta irmã oculta, uma que fazia o sistema inteiro prosperar: um peixe. Enterrado ao lado das sementes, ele se decompunha lentamente, liberando nitrogênio, fósforo e minerais que alimentavam o milho durante toda a estação. Essa sabedoria ancestral é a precursora das emulsões e hidrolisados de peixe atuais. Um jardineiro moderno pode recriá-la simplesmente fermentando restos de peixe em água por algumas semanas. O resultado é uma mistura de odor pungente que pode testar seu olfato, mas que acelera o crescimento de hortaliças e revitaliza o solo sob elas. A prática ainda sobrevive. A nação Oneida, com raízes em Nova York e Wisconsin, continua a cultivar seu milho branco ancestral com o mesmo conhecimento tradicional, honrando o ciclo da água, da terra e do sustento. E essa ideia não se limitou à América do Norte. Da Ásia ao Pacífico, práticas semelhantes foram desenvolvidas em diversas regiões. Da Ásia ao Pacífico, comunidades costeiras por todo o mundo descobriram que a generosidade do mar poderia nutrir a terra. Durante milhares de anos, agricultores litorâneos, da Irlanda ao Japão, dependeram das dádivas do oceano para enriquecer seus campos. Após as tempestades, eles recolhiam as algas marinhas trazidas pela maré e as espalhavam sobre o solo, observando, maravilhados, como suas plantações se tornavam mais robustas e resistentes do que jamais foram. Hoje, nós conhecemos o motivo. As algas marinhas contêm mais de 60 minerais e oligoelementos, uma diversidade que a maioria dos fertilizantes modernos não consegue igualar. Contudo, seu verdadeiro segredo reside em seus hormônios de crescimento naturais, especialmente as citocininas, que estimulam uma vigorosa divisão celular. Quando submersas em água para criar uma infusão, esses compostos se transformam em um potente bioestimulante. Sementes imersas nessa solução germinam mais rápido, folhas pulverizadas com ela resistem a pragas e geadas, e as raízes se expandem para camadas mais profundas do solo. Folhas borrifadas com esta solução resistem a pragas e geadas, e as raízes se expandem mais profundamente no solo. Prepará-la é simples. Um balde de água, um feixe de algas enxaguadas e algumas semanas de paciência rendem um líquido escuro que nutre tudo, desde mudas frágeis até tomateiros carregados de frutos.
Embora o oceano forneça este recurso incrível, alguns dos mais poderosos alimentos para plantas são encontrados longe da costa, crescendo em campos e prados, muitas vezes descartados como ervas daninhas comuns. Conhecida no folclore como solda-ossos, a consolda tem uma longa história como curadora de pessoas. Médicos da Grécia Antiga, como Dioscórides e Plínio, escreveram sobre seus poderes há quase 2 milênios. No jardim, ela faz jus a essa mesma reputação, não para os ossos, mas para o próprio solo. A consolda lança uma enorme raiz pivotante de até 10 pés de profundidade, minerando elementos que a maioria das plantas jamais alcançaria: cálcio, magnésio, potássio, e os traz para a superfície, aprisionando-os em suas largas folhas peludas. Por essa razão, os jardineiros a chamam de acumulador dinâmico, uma planta que transforma recursos ocultos em riquezas acessíveis. Quando essas folhas são infundidas em água, elas liberam um líquido escuro e pungente, carregado de potássio, o nutriente essencial para flores e frutos. Uma pequena porção de consolda pode fornecer fertilizante líquido suficiente para manter tomates, pimentões e pepinos prosperando por uma estação inteira. Um fertilizante líquido que mantém tomates, pimentões e pepinos viçosos durante uma temporada inteira. É uma planta que oferece seus dons generosamente, ano após ano, se tiver um canto no jardim. Mas a generosidade assume muitas formas, e a planta a seguir prova que até mesmo uma ferroada notória pode ser transformada em força. A urtiga tem uma reputação temível. Qualquer um que já tenha roçado acidentalmente em suas folhas conhece a sensação aguda e ardente de suas minúsculas agulhas hipodérmicas. Soldados romanos, posicionados no clima frio e úmido da Bretanha, teriam usado essa ferroada a seu favor. Eles praticavam a urticação, flagelando-se deliberadamente com urtigas para estimular a circulação e aliviar a dor da artrite e do reumatismo. Mas, para além de sua picada, a urtiga é uma das plantas mais nutritivas do planeta. As urtigas são incrivelmente ricas em nitrogênio, ferro, magnésio e cálcio. Sua notável capacidade de prosperar em condições difíceis, sua rusticidade, se traduz em um fertilizante potente. Quando fermentadas em um balde com água, as urtigas criam um fertilizante líquido verde escuro que atua como um poderoso tônico de primavera para o jardim. O alto teor de nitrogênio impulsiona um crescimento foliar exuberante, tornando-o ideal para repolhos, alfaces e plantas jovens, que precisam de um começo vigoroso. Tornando-o ideal para repolhos, alfaces e plantas jovens que precisam de um começo vigoroso. Muitos jardineiros orgânicos também usam o chá de urtiga como pulverização foliar. Além de nutrir as folhas, ele parece ajudar as plantas a resistir a pulgões e doenças fúngicas, transformando uma erva daninha antes temida em uma aliada que vale a pena cultivar. Raízes são uma coisa, mas e se um simples galho pudesse despertar a vida em estacas consideradas impossíveis de cultivar? Jardineiros notaram há muito tempo que estacas de salgueiro colocadas na água brotavam raízes com uma facilidade surpreendente. Mas a verdadeira revelação veio quando essa mesma água foi despejada sobre outras estacas, mais difíceis de enraizar. Elas também começaram a crescer. O salgueiro, descobriu-se, produz compostos naturais poderosos que desbloqueiam uma nova vida. Seu segredo reside em 2 substâncias químicas. A primeira é o ácido indol-3-butírico, ou IBA, um hormônio de enraizamento ainda usado nos pós de propagação modernos. A segunda é o ácido salicílico, o precursor natural da aspirina. Nas plantas, ele atua como um ativador de defesa, fortalecendo as estacas contra bactérias e fungos. Fazer a água de salgueiro é tão simples quanto deixar galhos recém-cortados de molho em água
por 1 ou 2 dias. O líquido resultante pode ser usado para embeber estacas antes do plantio ou para regar plantas estressadas, dando-lhes a resiliência para prosperar. Mas nem todos os fertilizantes vêm de plantas vivas. Alguns nasceram do desespero e levaram agricultores às fontes mais improváveis. E levou os agricultores a recorrerem às fontes mais improváveis. No século XIX, antes da invenção dos fertilizantes sintéticos, os agricultores buscavam desesperadamente por fósforo. Este nutriente essencial é a chave para o desenvolvimento de raízes fortes, flores vibrantes e frutos abundantes, mas era incrivelmente escasso. Esse desespero alimentou um próspero e macabro comércio internacional, o comércio de ossos. Empreendedores e catadores espalharam-se pelo globo, coletando ossos de animais onde quer que pudessem ser encontrados. Eles escavaram antigas catacumbas no Egito e despojaram as planícies americanas dos esqueletos de milhões de búfalos abatidos. De forma ainda mais perturbadora, eles se voltaram para os grandes campos de batalha da Europa. Os locais das famosas batalhas de Napoleão, como Waterloo e Austerlitz, tornaram-se verdadeiras pedreiras. Carroças carregadas de ossos humanos e de cavalos eram enviadas para a Inglaterra, moídas até virar um pó fino e vendidas aos agricultores como farinha de osso. Embora a prática fosse sombria, a ciência por trás dela era sólida. Ossos são uma fonte concentrada de fósforo e cálcio. Quando mergulhados em água ou vinagre para fazer um chá líquido, esses nutrientes se tornam disponíveis para as plantas muito mais rapidamente. O chá de farinha de osso ainda é usado hoje por jardineiros orgânicos para promover enormes florescências em suas roseiras e para prevenir a podridão apical em tomates. Enquanto nossos ancestrais recorriam à escavação de tumbas e campos de batalha por este recurso precioso, os jardineiros de hoje têm a sorte de contar com um suprimento muito mais fácil e menos macabro, vindo de fontes seguras e sustentáveis, especialmente para prevenir a podridão apical em tomates e persuadir roseiras a uma floração exuberante. Mas os agricultores sempre dependeram de um presente muito mais fresco e imediato de seu rebanho para enriquecer o solo. Onde quer que os humanos tenham criado animais, eles reconheceram o valor do esterco. Os fazendeiros viam a grama crescer mais verde onde o gado pastava e aprenderam a guardar e curtir o esterco para enriquecer seus campos. Transformá-lo em líquido o tornava mais suave, versátil e fácil de aplicar, até mesmo em plantas delicadas. O processo é direto. Um saco de esterco bem curtido é mergulhado em água como um sachê de chá gigante, liberando lentamente nutrientes solúveis. O resultado é um líquido suave, com aroma de terra, rico em nitrogênio e repleto de micróbios benéficos. Mais do que apenas nutrir as plantas, o chorume de esterco alimenta o próprio solo. Os micróbios da mistura melhoram a estrutura, decompõem a matéria orgânica e liberam nutrientes já presentes. É um ciclo vivo que espelha os ritmos naturais de pastagens e florestas. Este mesmo princípio de desvendar um valor oculto não se aplica apenas aos presentes da fazenda, mas também aos simples restos de nossa própria cozinha, onde a casca de uma fruta comum guarda seu próprio segredo potente para o jardim. A jornada da humilde casca de banana, do lixo da cozinha a um tesouro para o jardim, é uma história de pura engenhosidade. Durante séculos, agricultores no Caribe e na América Central, onde as bananas cresciam em abundância, compreenderam intuitivamente o valor desse resíduo. Eles incorporavam folhas, caules e cascas de banana de volta ao solo, reconhecendo seu poder para impulsionar a saúde das colheitas seguintes. Essa sabedoria ancestral, ecoada em textos agrícolas maias,
que mencionam o uso de resíduos de frutas como fertilizante, foi agora validada pela ciência moderna. A casca de banana é uma usina de potássio, o nutriente essencial que regula o uso de água da planta e desempenha um papel vital na produção de flores e frutos. Quando você simplesmente mergulha algumas cascas de banana em um pote com água por uma semana, esse potássio é liberado, criando um fertilizante líquido potente e gratuito. Essa infusão é perfeita para estimular flores maiores e mais vibrantes em rosas e orquídeas e para ajudar tomates e pimentões a produzirem mais frutos. Numa era em que um saco comercial de fertilizante de potássio pode ser caro, este chá simples, feito de um resto de cozinha, é um ato brilhante de criatividade, provando que remédios potentes para o jardim estão frequentemente escondidos nos lugares mais inesperados. O que se pode fazer com uma casca de ovo vazia? Para a maioria, a resposta é jogá-la fora. Mas para monges medievais e agricultores romanos, ela era o início de uma receita para um jardim mais saudável. Escritores agrícolas da antiguidade, como Columela, documentaram a prática de enriquecer o solo com cascas trituradas para melhorar as colheitas. Séculos mais tarde, em mosteiros europeus, os jardineiros desenvolveram preparações mais sofisticadas, descobrindo que o verdadeiro poder da casca poderia ser liberado com um simples ácido. As cascas de ovo são compostas quase inteiramente de carbonato de cálcio, um nutriente vital para a saúde das plantas. No entanto, em sua forma sólida, pode levar anos para se decompor no solo. Mas quando se adicionam cascas de ovo trituradas a um recipiente com vinagre branco comum, uma transformação química acontece. O ácido acético do vinagre dissolve as cascas, convertendo o carbonato de cálcio indisponível em acetato de cálcio líquido, uma forma que as plantas conseguem absorver quase instantaneamente. Este extrato é uma ferramenta poderosa para prevenir a podridão apical em tomates e pimentões, um problema comum causado pela deficiência de cálcio. Durante a escassez da Primeira Guerra Mundial, os civis foram até incentivados a coletar cascas de ovo, não apenas para os jardins, mas como uma fonte crucial de cálcio, mostrando como até os materiais mais frágeis podem ser transformados em uma fonte essencial de cálcio. Pode se transformar em uma fonte de força quando a alquimia é perfeita. Um princípio que se mantém verdadeiro mesmo após as cinzas de um incêndio. Antes da era dos fertilizantes químicos, a principal fonte de potássio para os agricultores vinha diretamente da floresta. Colonos e fazendeiros pioneiros sabiam que a cinza de madeira era um recurso precioso, chamado de sal negro. Cada fragmento era guardado da lareira. Eles sabiam que filtrar água pelas cinzas criava lixívia para sabão, mas também que uma versão diluída era um fertilizante de ação rápida que revigorava suas colheitas. Esse conhecimento era compartilhado por muitas culturas. Tradições agrícolas nativo-americanas, como a das Três Irmãs, incorporavam cinzas ao solo para aumentar a fertilidade. A cinza de madeira é o conteúdo mineral concentrado da árvore de onde veio. Ela é rica em potássio, ou potassa, junto com cálcio e dezenas de outros oligoelementos. Cuidadosamente diluída em água, cria um líquido alcalino que fornece um impulso imediato de potássio a plantas frutíferas, como abóboras, feijões e batatas. Isso é benéfico em solos ácidos, pois a cinza eleva o pH, tornando outros nutrientes do solo mais disponíveis às plantas. É um fechamento de ciclo perfeito. Uma árvore extrai minerais da terra e, através do fogo, esses mesmos minerais são devolvidos para nutrir a próxima geração de culturas. Dos presentes do mar aos ossos da terra, esses líquidos vivos provam que a natureza sempre forneceu o que os jardins precisam. Eles nos conectam à sabedoria de gerações
que aprenderam a trabalhar com os ciclos da vida, em vez de contra eles. Ao criar esses tônicos simples, fazemos mais que alimentar as plantas. Nutrimos o solo, honramos a tradição e redescobrimos um conhecimento que sustentou civilizações. Se você gostou desta jornada, deixe seu like e inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.